paz seja com todos. Aleluia. Olha, eu vou fazer um ensino a respeito das palavras energéticas. E eu não separei nenhum versículo bíblico, mas eu creio que o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai nos avisar sobre os versículos bíblicos no decorrer da mensagem. Vamos lá. O que seria palavras energéticas? Nós temos uma energia. Isso é comprovado cientificamente. Nosso corpo, ele produz uma energia. E as palavras, ela também tem uma energia, né? E essa energia não é unção, tá? Essa energia é naturalmente sobrenatural, vamos dizer assim. Todos os seres humanos possuem energia, tanto os que servem a Deus quanto os que não servem. Seria diferente de unção, né? Unção é uma capacitação dada por Deus para você realizar coisas sobrenaturais, mas é dada por Deus. Não é retirada, por exemplo, das matas, porque o ambiente de flores, o ambiente de natureza, ele possui uma energia também, tá? A praia possui uma energia. Essa palavra vai ser um pouco mais funda, gente, que vocês têm que começar a se aprofundar também, tá? Não dá pra ficar só nesse lance de, Deus vai dar vitória, vitória, vitória. Isso daí não é evangelho, não. Isso aí é tudo menos evangelho. Evangelho é conhecer, se aprofundar no amor de Cristo e se aprofundar nos mistérios de Deus, né? Nos mistérios. Porque hoje nós não conhecemos muitos mistérios espirituais, só que você tem que entender que você é um espírito, você não é uma carne. Essa carne aqui, ela está em pé aqui hoje, mas amanhã ela pode estar caída dentro de um caixão, mas você vai continuar existindo. Ou você vai estar no céu ou você vai estar no inferno. Mas você não é essa carne. Você é um espírito, né? E o teu espírito, ele vai para algum lugar, né? Na verdade, o espírito, ele volta para Deus. Quem vai para algum lugar é a alma. A alma pode ir para o inferno. Mas o espírito, até o espírito de quem está no inferno volta para Deus. Porque Deus, ele é o Pai dos espíritos, né? Então, o que eu queria dizer para vocês sobre a energia das palavras. Vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês escutam e com o que vocês falam. Por quê? Porque a palavra em si, ela já é poderosa. A palavra é uma coisa tremenda. Ela é poderosa em si. O nosso falar já é poderoso. Porque você pode perceber que você consegue levantar uma pessoa com o teu falar e você consegue derrubar uma pessoa com o teu falar. Se essa pessoa não possui as armaduras de Efésios 6, no mundo espiritual, provavelmente ela está suscetível a tuas palavras. E isso é muito profundo e perigoso, né? Então, o que eu queria falar a respeito das palavras? Vamos lá. Uma coisa que eu vejo bastante acontecer. Palavras de domínio. Eita, Espírito Santo. Estou sentindo a tua presença aqui. Palavra de domínio. Ainda que eu sou pecador, mas a tua presença se faz presente. Palavra de domínio. Essas palavras, elas são colocadas com intensidade
e com toda a energia do coração. Quem usa muito isso, até sem perceber, é os homens, em relação ao domínio das mulheres, né? Eles usam muito isso. Eu já vi muito caso de irmãs falar para mim, não sei o que que acontece, mas ele... Não vi um caso não, não estou falando de ninguém específico, tá? Eu estou falando de muitos casos, muitos, muitos. De as irmãs chegarem e falarem assim, nossa, tal pessoa tem um domínio sobre mim. Então, o que que acontece? A palavra lançada, tipo, você é minha, né? Aqui eu falei sem energia, você é minha, sem lançar uma intenção na palavra, porque como você lança a energia, é do mesmo modo que você lança a unção, só que são coisas diferentes. Você vai... E a unção, deixa eu explicar uma coisa rapidinho sobre a unção. A unção de Deus, ela tanto pode causar o bem quanto pode causar o mal, viu? Depende muito do ponto de vista que vocês vão olhar. Eu não sei se está muito profundo esse ensino aí, mas eu senti vontade de fazer. Quer ver o que eu vou te falar? Porque a unção pode causar o mal também. Lembra que o apóstolo Pedro, ele estava cheio da unção de Deus, só que ele ainda não sabia controlar a unção. E ele matou duas pessoas, ele matou Ananias e matou Safira, né? Ali as pessoas dizem assim, Deus matou Ananias e Safira. Negativo, não foi Deus que matou, foi a unção que estava em Pedro, que é tão poderosa. Ele atingiu um nível de unção tão poderoso que ele matou os dois. Tanto que tu pode ver que ele lança a palavra com a energia, com a unção pesada sobre a mulher dele, que a palavra que ele lançou foi tão profunda e tão poderosa que tirou o espírito de vida dela. Ele disse, tá aí aos pés, falei para vocês que Deus ia dar as palavras. Ele disse assim, tá aí aos pés, tá aí na porta os jovens que sepultaram teu marido, e a ti também lhe será feito. E a Bíblia diz que ela expirou. Mas ele não disse assim, e assim também lhe será feito, meu amorzinho, minha irmãzinha querida, minha irmãzinha maravilhosa. Não. Ele disse assim, e a ti também lhe será feito. Mas ele colocou a energia do coração dele. No caso aí não seria uma energia dele, né? Seria já uma unção do Espírito Santo. Só que ele colocou essa unção na palavra. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Você pode não concordar e nem acreditar, mas eu tenho que te falar que isso existe, tá? Isso é terrível. Você lembra que o apóstolo Paulo cegou um homem com o poder da unção. Ele disse assim, que a sombra te cubra por algum tempo. E a Bíblia diz que o homem ficou cego, na mesma hora que ele profetizou. Então, assim, os apóstolos sabiam o poder que eles tinham. Eles sabiam que eles podiam tanto destruir uma vida, ao ponto de deixar uma pessoa cega ou paralítica, como que eles podiam levantar um paralítico e curar um cego. Por quê? Porque eles sabiam os mistérios de Deus, né? Eles sabiam os mistérios do mundo espiritual. E o povo de Deus é um povo meio atrasadinho, né? Com essas coisas. O povo acha que é só ficar dando glória e falar vitória, vitória, que as coisas simplesmente acontecem. Não é dessa forma, tá, irmão? Tudo tem um porquê no mundo espiritual, tudo tem uma brecha, tudo tem uma porta, né? Tudo tem segredo, tudo tem chave. Lembra que Jesus chegou para Pedro e Jesus disse o quê? Ele disse assim, Pedro, eu te darei as chaves, não a chave do céu. Tu acha que Jesus estava falando de salvação? Não. Jesus estava falando de mistérios. Aleluia. Jesus disse assim, Pedro, eu te darei as chaves do céu. Eita glória. As chaves. Sabe o que ele estava falando? Tem chave para o mago, tem chave para o bruxo, tem chave para o macumbeiro no mundo espiritual, mas também tem chave para os filhos de Deus. Eita glória. E o Senhor ensina essas chaves aos filhos de Deus, né?
É, é tremendo, irmão. Isso daí é tremendo. Porque essas palavras a gente tem que tomar cuidado em relação ao nosso filho, nosso filho, aos nossos filhos, né? As palavras energéticas que você coloca em cima da tua filha, do teu filho. A palavra, isso é verdade. Ah, tu é uma merda. Mas olha a intensidade que a gente. Quando Deus diz assim, o coração do homem é inclinado para o mal, ele sabia que o homem tinha mais facilidade de amaldiçoar do que de abençoar, né? Ó, tu chega para uma pessoa e fala assim, ó, meu irmão, Deus te abençoe. Mas tu não colocou intensidade, tu não colocou a tua energia, tu não colocou a unção na palavra. Tu simplesmente pegou e falou assim, meu irmão, Deus te abençoe. Quando a pessoa tem muita unção, só de ela falar Deus te abençoe, já o mundo espiritual já se ativa. E ali já começa o mundo espiritual a trabalhar em favor daquela pessoa. Mas quando tu não tem muita unção, não acontece nada não. Porque tu não colocou o teu coração nisso. Agora presta atenção nessa frase. Deus te abençoe. Agora presta atenção numa frase energética que é muito poderosa, que é a frase de desejar mal para os outros. A pessoa pega e fala assim, pensa numa pessoa que ela odeia e fala assim, tomara que quebre logo a perna. Percebeu a diferença? Tomara que bata essa moto e morra logo de uma vez. Ó, a energia foi liberada através da palavra. A energia foi liberada através da palavra. Por quê? Por causa da tua intenção, do teu coração. É por isso que a gente não pode ficar falando palavras ruins no nosso cotidiano. Porque se nós falamos palavras ruins, nós liberamos palavras ruins e energias negativas. E o que que acontece nas palavras negativas? O mundo espiritual vai começar a trabalhar de uma forma negativa. Entendeu? Então, o teu modo de falar tem que mudar. Só que primeiro tem que mudar dentro de ti, porque não adianta a gente falar muita coisa boa, mas dentro de nós não tiver energia boa, não tiver a unção boa. Então, não tiver um bom coração, quero dizer. Então, as coisas vão ficar meia, não vai acontecer, tá? Sinceridade é essa, não vai acontecer. Você vai ficar só falando, falando, igual muita gente. Falar muito e acontece pouco. Por quê? Porque não fala de coração, né? Olha o que Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Ele não falou, as minhas palavras são o Espírito Santo. Não, ele não falou isso. Ele falou, a minha palavra são espírito, mas não Espírito Santo. Jesus disse, as minhas palavras são espírito. O que ele queria dizer isso daí? As palavras dele não eram faladas à toa, era falada com sabedoria. Ele sabia o que ele estava lançando quando ele falava. Então a palavra é espiritual, porque Jesus disse, a minha palavra é espírito, a palavra é espiritual. A palavra pode quebrar, tanto pode quebrar cadeia, como pode... E isso aqui, gente, eu não estou falando de mover profético, não. Estou falando só da palavra normal, tá? Isso sem direção de Deus, sem unção, sem jejum, sem consagração, sem dom. Estou falando somente a palavra. A palavra não a palavra de Deus, a nossa palavra que a gente fala, né? Porque o mundo espiritual, ele é totalmente complexo. É por isso que é importante você repreender. É por isso que é importante você repreender palavras ao contrário sobre a tua vida. Por quê? Porque a pessoa joga uma energia pesada sobre você, tipo inveja. Inveja é o que a gente mais sente. Pode ver que a inveja, irmão, tem uma energia terrível. Mesmo vocês, que é servo de Deus, se você não tiver totalmente revestido, você sente o poder da inveja. Tu começa a sentir um peso, tu começa a sentir que tem alguma coisa errada, mas tu é servo de Deus. Mas por que tu tá sentindo? Porque a energia que a pessoa jogou é muito pesada.
e a unção que tu tem não tá espedaçando o jugo da, da palavra que ela lançou, entendeu? Então o que que acontece? Quando a tua unção não ultrapassa a energia da pessoa, porque foi muito intensa o que ela jogou, você tem duas escapatórias aí. Tem orar mais e jejuar, porque o jejum ele traz um poder tremendo para tua vida, ou você tem que achar uma pessoa que tem uma unção maior do que a tua. Infelizmente é assim, mano. Tem muita gente que não entende isso daí, mas essa é a real, tá? Essa é a real. Ainda que você não concorde, é a real. É totalmente bíblico isso daí. É totalmente bíblico. Tu pode ver que a Bíblia diz, ó, presta atenção, a Bíblia diz, quando Jesus subiu ao céu, que o Espírito Santo desceu, que os apóstolos ficaram cheios de poder de Deus, a Bíblia diz que as pessoas traziam os enfermos até Pedro, para que Pedro os curasse, para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse nele. Pedro estava exalando uma unção de Deus tão terrível que até a sombra dele, que tocava na pessoa, curava. Meu Deus. Você tá entendendo? Vocês pensam que não tem homem ainda assim esses dias, mano? Homem de Deus nesses dias, nos nossos dias? Tem muito homem de Deus assim ainda, viu? É que vocês não procuram saber. Vocês ficam nesse nível raso do evangelho aí, vocês não procuram aprender as coisas do espírito mais profundo. Tem homens de Deus que a unção deles é terrível, que Deus deposita na vida deles. Levanta aleijado, cura cego, expele o câncer, cura de AIDS, cura disso, cura daquilo, profetiza algo na vida da pessoa, 3, 4 dias o negócio chega. Tem homens de Deus que tem uma unção profética, que tem uma unção de cura, que tem uma unção de amor, de libertação, terrível. Então o que que acontece? É, é isso, né? Pra tu ver que tem gente do mundo que, que é mais inteligente do que a gente que é evangélico. Eu tava vendo lá que, lendo em Gênesis, sobre a respeito de José, o faraó sonhou. Só que o faraó mandou os magos interpretar o sonho, só que os magos não interpretaram. Por quê? Porque Deus cessou os dons deles. Deus cessou o dom, para que o dom não operasse, porque ele tinha um mistério com José. E aí o que que aconteceu? O faraó ficou sabendo de José, né? O faraó ficou sabendo que José interpretava sonhos. Então ele foi e chamou José. E essa atitude de faraó é muito tremenda, sabe por quê? Porque ele foi e chamou José. Por quê? Porque José tinha o dom de interpretação de sonhos, assim como Daniel. Mas a igreja é tudo atrapalhado. A pessoa sonha, de vez ela procura alguém que tem o dom de interpretação de sonho, ela procura qualquer um. Ô irmão, sonha isso, o que que tu acha? O que que tu acha? O que que tu acha? Como se faz? Você tem que procurar alguém que tenha o dom de interpretação de sonho. Por quê? Porque nós somos um corpo. O apóstolo Paulo diz, nós somos um corpo. Um é a mão, um é o pé, outro é o peito, outro é a perna. Nós somos um corpo. Então o irmão tem o dom de interpretação de sonho. O outro irmão tem o dom de cura. Pô, se tu tá doente, tu vai pedir oração pra quem? Pra quem não tem dom de cura? Pra quê? Tu vai pedir oração pra quem não tem dom de cura? Não vai ser curado, irmão. E tu ainda vai servir de pedra de tropeço pros outros. Porque geralmente quem não tem dom de cura também não tem fé pra cura. E a palavra diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Tá entendendo? Então tem que ter essa sensibilidade e essa, como Jesus falou, né? Os viu como ovelha, seja prudente como a serpente. Tem que ter essa prudência, né? Malícia não seria o nome certo, mas tem que ter essa prudência de identificar as coisas. Eu vejo pessoas que têm coisas tão pequenas, mas fica presa tantos anos em coisas tão pequenas. Por quê? Porque não consegue entender essas coisas. Fica naquela onda assim,
Não, irmão, quando Deus quiser, sinto muito, irmão. Você vai ficar aí uns 30 anos falando a mesma coisa. Pode olhar pro teu redor que tu vai achar gente assim. Ela passou 30 anos da vida dela, ela tá assim, irmão, quando Deus quiser, não é quando Deus quiser, é quando você se esforçar para começar a entender os mistérios de Deus, né? Tem como você atrair, tem como você sugar a unção de outra pessoa. Vocês sabiam disso? Tem como tu sugar a unção de outra pessoa. Eu já senti isso. É por isso que os profetas, eles andavam sozinhos. Vocês perceberam que os profetas sempre andam sozinhos? Por que vocês acham que eles andavam sozinhos? Porque a unção é muito sensível. Qualquer coisinha que tu faz, a unção sai de tu. Então eles tinham que andar sozinhos. Por que, que João Batista foi criado no deserto? Tu nunca se perguntou? Porque o nível de unção que ele precisava era muito forte, ele não podia estar no meio de muita gente. Porque tem gente que inclina o coração pro teu coração e começa a sugar o que Deus colocou na tua vida. Então tu tem que ter sabedoria para travar. Tá entendendo? Eu fui no ministério aqui esses dias, eu vou falar pra tu, irmão. Eu cheguei cheio no ministério e eu saí vazio. Tu acredita? Tem até um irmão que tava comigo, o irmão até falou, tu sentiu? Eu falei, sentiu. Ele falou, não, mas tu sabe o que eu tô falando, né? Eu falei, sei. Ele falou, meu Deus, como é que pode? Eu falei, é. E não foi a gente que liberou não, viu? Não foi a gente que liberou não. Foi as próprias pessoas mesmo do ministério que... Né, isso não é uma coisa ruim. Só que não é uma coisa ruim porque eu sei. Né? Porque se eu não soubesse disso, eu ia fazer o quê? Eu não ia voltar a orar, eu não ia voltar a se aproximar de Deus e ia ficar normal. E aí é onde que eu ia cair, entendeu? É muita coisa, irmão. A gente tem que parar com essa inocência aí de ficar, ai, se Deus quer, se Deus não quer, se isso, se aquilo, entendeu? Não pode confundir profecia com busca. Não pode confundir profecia com busca, nem com unção e nem com palavra energética. Porque tem gente que não tem o Espírito Santo, mas tem energia no seu corpo, entendeu? Então, Deus ele não abençoa só crente não, viu, irmão? A gente tem uma concepção muito errada. A gente acha que Deus só abençoa crente. Deus não abençoa só crente, não. Deus abençoa muita gente. Até desviado. Tem desviado aí que recebe mais presente de Deus do que quem está na presença de Deus. Desviado, assim, afastado, né? Que a gente fala. Que vai voltar ainda para os caminhos de Deus, Deus sabe, né? Eu tive um sonho. Vou contar rapidinho para vocês. Eu tive um sonho com um amigo que trabalhava junto. Ele era da Bola de Neve. Eu nunca fui, mas eu conheço o apóstolo Rina. Eu acho muito legal a palavra que ele traz. Mas eu ainda não conheço não. A igreja também nem pretendo conhecer. Mas esse irmão era da Bola de Neve. Ele tava ali buscando a Deus, né? A gente orava na hora do almoço, separava uma hora, porque sempre tem uma hora para Deus, tá, irmão? Essa conversa fiada aí de, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, não tenho, não. Se você quiser, você tem. Porque eu já trabalhei, estudei, tudo no mesmo dia, e mesmo assim eu tinha 2, 3 horas de oração por dia. Então eu sei que dá, porque eu não sou melhor do que ninguém. O que que acontecia? Dava a hora do almoço, a gente comia rapidinho, engolia, 10 minutos nós já comia tudo. Escovava o dente rapidinho para poder sobrar 50 minutos de oração. Na hora do almoço. Separamos lá um galpão na firma, e a gente sempre ajoelhava ali para orar, orava em pé, deitado, qualquer jeito ali. Começamos a orar na firma na hora do almoço. Só que esse irmão, ele era casado, né? E nós fomos mandados embora, a firma faliu, mandou todo mundo embora. Ele se desviou, se afastou da presença de Deus, né? Se afastou da presença de Deus. E eu tive um sonho com ele. Ele é afastado já, eu tive um sonho com ele. E eu sonhava que tinha uma mesa cheia de fruta. Uma mesa cheia de fruta. E era como se essa mesa fosse servir uma festa. Num salão cabeleireiro. E ele tinha começado a cortar cabelo.
né? Tinha começado a cortar cabelo. Tinha essa mesa, e aí eu cheguei pra ele e falei, né? Falei, pô, vou lá. O senhor me interpretou o sonho, o senhor falou uma prosperidade que tá chegando na vida dele. Eu falei, vou lá avisar pra ele. Eu falei, pô, e aí, William? Ele falou, e aí, Cris? Eu falei, pô, mano, tive um sonho contigo. Ah, é mesmo? O que que tu sonhou? Eu falei, eu acredito muito em revelação de sonhos, irmão. Revelação de sonho é profética. É terrível. Sonhou, bateu a revelação, já era. Pode ter certeza que vai acontecer. Aí eu falei pra ele, eu sonhei com uma mesa de fruta, né? E tava tendo uma festa no teu salão e uma mesa com as frutas, umas banana, maçã, pera, bem viva, cor bem viva. Quando você sonha com sonho com frutas com cores bem vivas, presta atenção, porque das duas uma, ou é prosperidade ou é macumba. Aí, mas na maioria das vezes, pelos sonhos que o Senhor interpretou através de mim, era coisa boa. Mas eu também já tive experiência de coisas ruins. Eu vou falar pra vocês. Eu peguei e falei pra ele, falei, ó, o Senhor mandou dizer que vai vir um tempo de prosperidade aí sobre a tua vida. Aí ele meio cabisbaixo, né? Tava sem dinheiro, 2 filhos pra criar, mulher, a gente é sempre assim, né? É, irmão, eu creio, mas tava afastado já. Falei, tu não pensa voltar pro evangelho, não? Ah, eu vou viver a vida, não vou voltar agora não, vou viver a vida aí. Eu falei, ah, mas fica na paz de Deus aí, mas aguarda aí que esse tempo de prosperidade vai chegar. E o que aconteceu? Ele começou a pegar uma clientela terrível, irmão. Começou a cortar um monte de cabelo, começou a pegar um monte de cliente, aí foi fazer curso, foi se especializar, foi arrumando um salão. Hoje em dia, o salão dele é um dos melhores aqui, em quesito masculino, né? É um dos melhores aqui do Guarujá. Ele é bem conhecido, vai ficar viajando, já tá indo pra lá e pra cá. E até hoje ele não voltou pra presença de Deus, né? Agora você me pergunta, por quê? Porque, não sei, irmão, bateu na mente de Deus de abençoar ele e simplesmente Deus abençoou, entendeu? Tem coisa que a gente não pode procurar muita explicação, a gente tem que se alegrar com o irmão, porque o irmão tem 2 filhos, né? Tinha 2 filhinhas pequenas, 2 princesinhas lindas, tinha esposa, entendeu? E, né, agora já teve outro sonho, que eu tava deitado na cama, e eu vi a minha mãe nua no pé da cama, ela parecia nua pra mim no pé da cama, e eu olhei, o Espírito Santo me avisou, não é, é um demônio. É um demônio. Eu já levantei porque dá pra tu reagir no sonho, tá? Depois eu vou fazer um ensino sobre isso, reações em sonho. Eu já levantei no sonho mesmo, levantei, pus a mão na cabeça dela, na hora que eu pus ela sumiu e apareceu um prato de barro com laranja. Não, com laranja não, com ovo. Só que o ovo me chamou a atenção porque a gema do ovo era bem laranja, né? A gema do ovo era bem laranja. Aí eu falei, caramba, eu vi que era um trabalho, eu tive uma revelação que era um trabalho. Eu falei, Senhor, mas é um trabalho, mas é um trabalho de quê? Não tô entendendo, o que é esse trabalho? Aí eu orei e Deus não me falou nada. Só que eu tenho uma amiga assim, conhecida, né? É a mulher de um amigo meu que eu considero bastante. E ela é do candomblé. Ela é do candomblé. Falei, pô, vou ligar pra ela e vou perguntar. Liguei pra ela, a Jéssica, o nome dela. Falei, ô Jéssica, ela falou, alô, e aí, Cris? Falei, oi, tudo bom? Tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os trabalhos que precisa para ser feito com ovo e com gema laranja, bem alaranjada? Aí ela falou, olha, esse trabalho que a gente faz com gema de laranja é para fertilidade. Eu falei, fertilidade? Ela falou, é. Para ter filho, ela falou, geralmente é para ter filho. Aí eu falei, ah, tá bom, obrigado. Aí eu dei uma pesquisada, né? E eu vi lá que esse trabalho realmente era para mulher gerar, só que ele também podia travar. Ele podia travar. Eu falei, Espírito Santo, então realmente é o seguinte, o trabalho foi feito, agora o Senhor vai me conduzir na hora certa para quebrar esse trabalho. Eu fui me enchendo do poder de Deus. Quando eu fui visitar minha mãe, quando eu fui visitar minha mãe,
Eu falei com ela, eu falei, mano, tive um sonho contigo, é o seguinte, eu preciso, vamos orar. Falar, mano. A gente começou a orar. Eu coloquei a mão na barriga dela e repreendi a obra que foi feita. A obra já estava na barriga dela. E ali a gente repreendeu aquela obra e quando eu coloquei a mão na barriga dela e puxei, e disse em nome de Jesus, sai agora. Ela quase que vomitou. Ai, falei, o que foi? Ela falou, senti como se fosse um laço se desfazendo dentro da minha barriga, virou, remexeu tudo aqui por dentro. Aí eu falei, amém. Depois o Senhor nos trouxe a revelação completa, que era um trabalho que fizeram para ela engravidar e ter uma criança deficiente. Por deficiência, síndrome de Down, sabe? Essa deficiência. E o Senhor não revelou quem foi que fez. A gente até pensa em uma pessoa aí, mas a gente não tem certeza. Então, o que acontece? Vocês têm que se preparar, pessoal. Vocês têm que começar a descer. Eu vejo gente aí que tem 5 anos, 10, 15 anos de evangelho, é totalmente raso, não sabe nada do mundo espiritual, né? Não sabe sobre horários proféticos. Vocês sabiam que existem horários proféticos na Bíblia? A Bíblia são cheias de horários proféticos, dias proféticos, datas proféticas, né? E isso tudo é real. Isso tudo é real. Quem sabe tem os benefícios, né? Tem oração. Oração é terrível. Oração, eu vejo o povo de Deus totalmente fora do quesito de oração bíblica. Terrível. Terrível mesmo. Oração é o mais terrível que tem. É por isso que a oração não passa do teto, porque ora totalmente errado. Né? Vocês têm que pegar as chaves que Jesus falou. Louvor. Louvor. Por que você acha que Davi tocava harpa e o demônio saía? Porque não se expulsa demônio com o nome de Jesus. Tá vendo? Isso daí vocês não sabiam, né? Não, irmão, não sei o que, os mais bobinhos, né? Ai, não sei o que, não. Meu Deus, isso é blasfêmia. Presta atenção como Pedro expulsava demônio. Presta atenção como Paulo expulsava demônio. Tu já leu o livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos está escrito assim: e os enfermos e os demônios deixavam os doentes quando era passado o lenço de Paulo. Ou seja, o pessoal pegava o lenço de Paulo, né? Por quê? Por causa da questão da unção que está sobre o lugar. Porque quando você acha que o cara tira a blusa e joga numa pessoa, outra pessoa recebe um poder de Deus? Você acha que isso daí não é bíblico? É lógico que é bíblico. É lógico que é bíblico. É lógico que é bíblico. Vocês não sabem por que a túnica de José foi arrancada? Por que a túnica de José foi arrancada? Porque a túnica era o que? Tecida de cima a baixo. Sabe o que tinha naquela túnica ali? Unção. Por isso que José precisou ser a túnica ser arrancada dele, para ele ficar sem a túnica, por quê? Sem a capa. Por quê? Porque a capa representa um poder. E tem hora que o poder que tu possui, ele chama muita atenção no mundo espiritual, muito espiritual. E José precisava chegar no Egito, como que eu posso te dizer, passando batido. Os magos não podiam identificar a unção de José. Ele tinha que passar batido para chegar no Egito, para tudo acontecer na vida dele. Ele tinha que passar batido. Então, quando eles tiraram a capa, eles tiraram também a unção que estava sobre a capa, que Jacó tinha colocado. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele amava Jacó, amava José. Ele amava muito José. Então, quando ele fez a capa, ele colocou muito amor, ele colocou muita unção na capa. Então, eles precisaram arrancar, né? Isso daí acontece, viu, irmão? Isso daí acontece. A gente pensa que isso daí é mentira, é bobeira, mas não é não. Isso daí é totalmente bíblico. A unção da pessoa, ela se apega nas coisas, né? Não estou falando para comprar o óleo ungido, não. Não estou falando isso não. Mas a unção
da pessoa, dependendo, ela se apega muito às coisas, dependendo do nível espiritual que a pessoa tem, do nível de unção que a pessoa carrega, a unção dela passa para as coisas, né? Passa para as coisas. Isso aí é verdade. E é coisas assim que a gente pode por grande, mas isso é coisas que, né, que a gente. Eu vi agora um exemplo aqui bem claro para vocês entenderem sobre a unção. A panela de pressão, uma panela e o fogo de fogão. Tem o fogo que ele sai da boca do fogão. O fogo é o Espírito Santo. Esse fogo, ele faz o quê? Ele bate em contato com a panela, certo? Presta atenção, o fogo bate em contato com a panela. E o que que acontece na panela? Ela começa a esquentar. Sabe o que que significa isso? Ela começa a fazer uma coisa que naturalmente ela não fazia. Porque a panela não esquenta sozinha. Mas quando o fogo, que é o Espírito Santo, começa a ter um contato com ela, e quanto mais perto do fogo ela chega, mais quente ela fica. Por quê? Porque quanto mais contato com o Espírito Santo, mais unção tu carrega. A panela, ela não precisa pedir o fogo, me aquece. Não. Por que ela não precisa pedir? Porque ela já está em contato com o fogo. É inevitável ela esquentar. A panela não precisa pedir para ficar quente. Não. E quem é beneficiado quando a panela está muito quente? Aqueles que entram dentro da panela. No caso aqui eu fiz um arroz. O arroz estava dentro da panela. Mas a panela não estava com contato com o Espírito Santo, não estava com contato do fogo. Então o arroz caiu da forma natural dele e ele ficou. Ele ficou ali cru. Mas quando a panela entrou em contato com o Espírito Santo, foi gerado o quê? Uma reação. Foi gerado uma unção, para vocês entenderem. E a panela começou a esquentar. E a unção que a panela estava, ela transmitiu para o arroz. E o arroz começou a sofrer o quê? Uma transformação. Todo mundo, ninguém é bobo, né, irmão? Todo mundo sabe que isso aqui que eu estou falando é uma energia. Mas na nossa vida a unção ela funciona assim. Entendeu? Então a panela esquentou o arroz e o arroz começou a passar da forma natural que ele veio para outra forma. Né? Para uma forma agora acessível para servir de alimento. Então, o poder de Deus, ele funciona dessa forma. Né? A unção de Deus, ela funciona dessa forma. Né? Então, se você está vazio, por favor, não ore por ninguém, não. Porque você pode tomar uma seta terrível. Se você estiver vazio de Deus, se você tiver sem unção na tua vida, e você ir orar pelos outros, mas Paulo falou orar e um pelos outros, mas esse versículo precisa ser explicado. Esse versículo precisa ser explicado, porque não é bagunçado assim não. Sabe por que eu falo para vocês que não é bagunçado? Porque senão o Jesus mandava os discípulos orar. Por que Jesus nunca mandou os discípulos orar? Vocês nunca se perguntaram isso? Por que os discípulos nunca oraram? Eles ficaram 3 anos e 6 meses com Jesus. Eles nunca oraram para nada. Para nada. E uma vez que eles foram tentar, eles não conseguiram expulsar o demônio. Lembra? Que a mulher falou, eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não expulsaram. Lembra disso? Era apóstolo, ela era chamado, mas eu ainda não entendi os mistérios. Ainda não estava com a mente aberta para entender os mistérios, o espírito aberto para entender os mistérios. Né? Então, o que que acontece? Porque Jesus sabia que não adiantava nada eles orar. E orar pelo doente porque ele não tinha unção. Não tinha acesso às chaves espirituais porque Jesus ainda não tinha dado. Para que ele ia orar pelo doente? Fala para mim. Para consolar o espírito do doente? O espírito do doente não quer ser consolado, não. Ele quer que a doença saia, irmão. Entendeu? O macumbeiro, quem está sofrendo uma opressão maligna, ela não quer ser consolada, ela quer ser liberta da opressão. Né? Então, Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados.
para entrar em guerra espiritual, nem para ministrar em ninguém. Então ele fazia o que? Ele nem mandava. Ó, quietinho aqui, né? Fica, aprende aí, e agora é hora de aprender. Tem hora de aprender e tem hora de ensinar. Tem hora de receber e tem hora de ministrar. Mas o que eu vejo é todo mundo querendo ministrar, mas ninguém quer receber. Quem quer receber? Ah, vamos orar pro fulano. Fulano usa droga. Tu vai orar pra quem, irmão? Se tu não tem unção de libertação, fala pra mim. Por que tu vai orar? Não é mais fácil tu descer a casa do oleiro, receber uma unção de libertação e ir lá e libertar o cara, em vez de ficar orando? Hum? É, é igual doença. Eu não gosto de orar por doença que eu sei que a minha fé não atinge a doença. Pra que eu vou orar? Pra ser mais um orando? Pra ela chegar, pra depois a pessoa que pediu oração chegar em Jesus e falar o que ela falou dos discípulos? Chegar lá em Jesus e falar: ó Senhor, eu mandei o teu discípulo orar lá, ó. Sabe o que aconteceu, Jesus? Jesus vai falar o quê? Ela vai falar nada. Meu filho continua do mesmo jeito. Aí Jesus vai olhar aqui para a terra e vai falar: homem de pouca fé, incrédulo. Por quê? Porque eu não preparei meu coração para receber o melhor de Deus, mas eu quero passar o que eu nem tenho. Eu quero passar o que eu nem tenho, né? Então, irmão, quem é esperto, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.